Marcos capítulo 13, o versículo 11. Jesus ele diz aqui: quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais, sólidos de antemão, pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que faleis, mas o Espírito Santo. Jesus ele está ali com seus discípulos, os discípulos relatando a beleza do templo. Jesus ele começa a falar a respeito do futuro, do que irá acontecer. Então, para os discípulos ali seria algo breve, algo que não ia demorar. Mas muitas vezes, porque nós queremos que algo aconteça logo, e eles esperavam esses acontecimentos, quando Jesus falou que surgiria falsos cristos, guerras, terremotos, fome, nação contra nação. E os discípulos eles já viveram, contemplaram muitas coisas em Israel. Mas Jesus ele fala algo extraordinário para os seus discípulos. Aquele realmente que quer ser um seguidor de Cristo tem que entender que o Evangelho é para te conduzir para a vida eterna. E os discípulos aqui, Jesus ele alerta. Porque Jesus não está falando um Evangelho para satisfazer o seu bem material, ou uma mensagem para satisfazer o seu ego. É uma mensagem verdadeira. E ele diz: quando vos conduzirem para vos entregares, quando você for preso, quando você sofrer pelo Evangelho. Tem muitos fatos, se você for pesquisar, mas Atos é o capítulo que fala isso que Jesus falou para os seus discípulos. Atos 4 diz o seguinte: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se de muito que ensinavam o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Jesus tinha subido aos céus. Aqui nós não temos quanto tempo levou isso, mas eles, Pedro e João, foram presos, porque curou um homem, estava ensinando sobre Jesus. E aqui em Atos 4, se cumpriu o que está em Marcos 13, versículo 11. Se cumpriu aqui porque eles estavam sendo presos. E também se cumpriu em Marcos 13, o que está em João também, no capítulo João 14, 26. Porque Jesus disse para os seus discípulos, para eles não ficarem preocupados, porque o Espírito Santo de Deus ia fazer eles lembrarem de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. E aqui em Atos 4, no versículo 13, olha o que é que diz aqui. Então, vendo eles a ousadia de Pedro e João, informado de que eram homens sem letras e doutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Jesus ele disse para Pedro e para João: estudar, conhecer é importante, mas depender de Deus é mais importante ainda. Eram homens sem letras, homens que não tinham uma cultura igual o sacerdote, o escriba, o fariseu, mas foram homens que falaram com ousadia, com a autoridade da palavra. Estavam ali presos, foram presos, chicoteado, mas Jesus cumpriu a promessa dele. Jesus disse: vocês vão ser presos. Eles foram presos. Não se preocupe com o que vocês vão falar, porque a palavra de Deus tem que ser uma palavra pregada pelo Espírito Santo de Deus. E esses homens eles pagaram um grande preço. Os discípulos entenderam mais tarde. Marcos capítulo 13 fala dos princípios das dores, de algo que ia acontecer. E aconteceu muitas coisas na época dos discípulos, dos apóstolos,
muitos acontecimentos, mas eles permaneceram firmes. Eles conseguiram estar ali seguro. Eles cumpriram também uma promessa que está aí em Marcos, capítulo 13. Porque o texto ele diz assim, no versículo 13 de Marcos 13, né? E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Eles perseveraram, eles não desistiram, enfrentaram a morte, desafiaram grandes homens. Por isso que Jesus diz, e eles permaneceram firmes até o fim. Jesus ele fala para cada um de nós, se você quer me seguir, quer ser meu discípulo, você vai ser uma rosa, mas também a rosa tem espinhos. A beleza da rosa condiz com os seus espinhos. O evangelho é isso, é você seguir a Cristo e dizer, eu sei em quem tenho crido.